aqui na querida companhia da atriz e cantora Du Moraes. Uma honra ter você aqui no Divã Cultural. Imagina, obrigada, a honra é toda minha. E num momento tão especial, na preparação de um show que vai acontecer aqui na quinta-feira, o Canto da Du, em que nós vamos conhecer as várias nuances da carreira artística de Du Moraes. Você representa, o Canto da Du representa o espaço, o lugar, o momento, a intimidade e ao mesmo tempo a voz, o som e a música da cantora Du Moraes. Queria que você falasse um pouquinho da estrutura desse espetáculo, que eu estava vendo o dimensionamento dele e a primeira parte falando do sangue da ancestralidade, né? E o final apoteótico. Queria que você falasse um pouquinho para os nossos seguidores de como você estruturou. Então, assim, na verdade, o Canto da Du, eu canto um pouco de todas as músicas umas que eu já cantei, outras que eu não havia cantado até então, porque foram solos de outras colegas, assim, porque eu trouxe músicas de alguns musicais. Sim, né? Você participou. Vários. Né? Então eu trouxe alguns solos meus e outros de outras colegas que eu adorava, sempre adorei e queria cantar. E tem o lado não só da música, mas de dizer um pouco da minha história, porque são 55 anos, né, de estrada, de trajetória, e deixar claro para as meninas que às vezes sonham e que ficam achando que esse sonho está muito distante da sua realidade, né? E então eu acho importante o Canto da Du trazer um pouco, falar disso, que eu estou realizando um sonho da Leninha, né? Da Du criança, que era o apelido da Dulcilene. Uhum. É um sonho de criança mesmo. Eu sempre falei para minha mãe, eu quero ser artista, eu vou ser uma artista. Na escola, quando eu decidi ser artista, foi ouvindo Ângela Maria no rádio. Porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, né? Vila Nova de Itambi, distrito de Itaboraí. E então, assim, não tinha luz na década de 50, né? Não tínhamos luz elétrica, não tínhamos então. E quando o meu irmão conseguiu colocar luz e tal, e levar um rádio, minha mãe ouvia, né? E eu com ela ali juntinho, nós ouvíamos o Direito de Nascer e os programas todos de rádio. E um dia eu ouvi o prefixo do programa da Ângela, antes dela entrar, né? Quando eles anunciaram com vocês a estrela do rádio, né? A rainha do rádio, Ângela Maria. Então ela entrou cantando que eu não sou mais nada sem teu calor. Aí aquilo me deu uma emoção, mas uma coisa. E então eu falei para minha mãe, é isso que eu quero ser. Ela falou, o que, minha filha? Eu falei, artista. Eu quero ser cantora igual a ela. Então minha mãe falou, me olhou, né, eu pequenininha ali, ela falou, minha filha, você nasceu em Vila Nova de Itambi, filha de Ponciano e Estelita, né? Uma dona de casa e um lavrador. Então, você sonhar em ser artista, Leninha, eu acho esse sonho tão longe, minha filha, tão distante. Eu falei, ele pode ser, mas eu vou ser. Eu não sei como vai ser, mas eu vou ser. E então é isso. E eu consegui na escola, no grupo escolar. Hoje, engraçado, um dos músicos, que toca o baixo acústico e elétrico, ele estava falando que ele estudou no Colégio São Bento. Aí eu falei, prazer, eu estudei no Ilka Peçanha. Então, assim, em todas as festividades, festa da primavera, dia das mães, dos pais, tem a festa, vai cantar? Quero. Você vai fazer? Quero. Então, assim, era uma coisa, eu participava de tudo, isso estava no meu sangue. Gritava dentro de mim. E assim foi, depois me consegui ser crooner, minha irmã, vim para casa de minha irmã um período,
E aí eu vinha, trabalhava um pouco e voltava para a casa dos pais, né? Voltava para a roça. E assim foi, até que... Bom, você ainda vai fazer algumas... Não, foi bom você ter falado isso, que casou com a minha profissão, né? Porque eu sou psicólogo e psicanalista. E eu estava pensando em perguntar justamente da tua infância. O que veio primeiro, mas você já meio que respondeu. Uma primeiro canto, né? Mas a atriz, a dramaturgia também, você queria ser atriz, estar nos palcos representando? Ou foi uma maneira de você chegar mais perto do canto, a dramaturgia? Eu queria ser artista, entendeu? Artista, não importava, cantando, atuando, atuava com a minha sombra, isso também eu já fazia. Sim. No chão, né? Fazia coisas, pegava lençol, botava roupa, eu fazia umas cenas loucas, aquelas coisas. Tive um tio também que tinha uma cabeça assim, muito à frente do seu tempo. Eu esqueci de dizer que meu pai, eu sou a nona de uma ninhada de 10. Então, meu pai era de 1909, minha mãe de 1913. Então, por isso ela achou complicado. E para o meu pai foi difícil. Porque quando ele soube que eu queria ser artista, ele disse, minha filha, sinto muito, mas isso não é profissão de uma pessoa honesta, de gente decente, porque para a cabeça dele... era meio que o espírito de época, né? Imagina, e sem contar... Isso eu sei que muitas pessoas, né, que foram educadas, que tiveram uma cultura tal, né, tinham mais ou menos esse mesmo pensamento. Imagina o seu ponciano, nascido e criado, né, em Vila Nova de Tambi, e sem ter tido acesso à cultura. Então, para ele, então, isso era uma coisa, imagina, absurda. Quando me chamaram, porque foi assim, a minha irmã mais velha casou pela segunda vez, que ela ficou viúva, e antes desse segundo casamento, ela trabalhava, ela era de uma época em que a empregada doméstica, se bem que hoje até você, a minha diarista é como se fizesse parte da família. Sim. Mas há bons anos atrás, isso era mais presente, né? As pessoas, as babás, as cozinheiras eram pessoas assim bem dentro do espírito da família, né? Participavam mesmo do roteiro familiar. Exatamente. Né? Então era o caso dessa minha irmã mais velha, das mulheres, né? Ela trabalhava exatamente na casa de uma psicanalista, a doutora Vera, doutora Vera Dias da Silva era o nome dela. E essa minha irmã, nesse segundo casamento, a convidou para ser madrinha. E ela foi. Então, ela foi a Itambi, foi onde me conheceu, com meus 12, 13 anos. E casamento de roça é o que mata o porco, e viola, e canta, né? Todo mundo cantando. Assim. E ali, claro, que eu já mostrei a que vi, né? E ela, essa senhora, falou, nossa, que voz bonita que a Leninha tem. Até então, Leninha... Que voz linda e tal. Bom, os anos se passaram. E ela me perguntou, nossa, você tem uma voz muito bonita. Eu falei, eu vou cantar, eu vou ser artista. Ela falou, é mesmo? Que bonito. Muito bem. Então o tempo passou, essa minha irmã, eu aí já com os meus 17 anos já tinha cantado, voltado para a roça, não estava fazendo nada no momento. Aí minha irmã falou, Leninha, você não quer ganhar um dinheiro, assim, um troquinho, porque a babá tá de férias, vai tirar férias. E aí essa senhora tinha 2 filhos, 2 meninos. Ela falou, ela vai tirar férias e você não quer ganhar assim, um mês, né, de salário? Eu falei, eu quero, não estou ganhando nada, não estou fazendo nada. Assim fiz. E o que você faz, né, como babá? Você vai dar comidinha, dá o banho, dá o remedinho, né, trocar roupinha, né? E claro que para quem gosta de cantar, você vai distrair as crianças com música, né? Contando histórias e tal, mas sempre cantando, né? Que era a parte que eu sempre mais gostei. Então assim foi, ela ouvindo. Que as crianças certamente adoravam, né? Claro. Eram 2 meninos, André e Marcelo. Então os 2 adoravam. E então um dia, antes de eu sair, né, de ir embora, de completar, quando completou esse mês, ela falou, Leninha, você continua com o mesmo sonho? Você continua querendo ser artista? Eu falei, continuo. Eu cantei, né, fui crooner do grupo Os Escarlates, que era um grupo de baile, mas aí eles foram para Brasília e não dava para eu ir, porque aí já era pedir demais ao meu pai, né? Queria demais do velho.
esse ano. Então... Teve a fase das sublimes, né? Isso, foi depois. Aí ela falou, olha, então eu vou falar com... Eu tenho um amigo, Paulo Afonso Grisoli, Paulo Afonso. psicanalista também. Eu tenho um amigo, Paulo Afonso Grisoli, que ele de vez em quando escreve umas peças e tudo. Não prometo nada, mas ele vai querer fazer um teste com você. Falei, claro. Falei, tudo bem. Ela falou, você faço, lógico. Então assim foi. Aí o tempo passaram-se alguns anos e antes dela ligar para Vila Nova de Tambi, deixar o recado no armazém, aí entrou Sublimes. Foi antes, acho que foi. E me corrija se eu estiver errado, esse teste com Paulo Afonso Grisoli te levou... Não, antes das Sublimes foi Alice no Divino País Maravilhoso mesmo. Isso te levou depois também a fazer na televisão Irmãos Coragem? Você participou, né, da primeira montagem do Irmãos Coragem? Sim, por acaso, exatamente, nos anos... 1970, mesmo. Foi onde eu estreiei no teatro com ele. Isso. Que aí era o Grisoli, o diretor-geral, e Sidney Miller, o diretor musical. E eu tive essa bênção, né, de pegar só gênio, assim. Então, quando eu cheguei para fazer o teste, que aí, né, isso aí já foi uma briga em casa daquelas, né, meu Deus. E aí, não vai, não vai esse ano, deixa a menina aí. Não, minha filha é artista, não vai. Ai, papai, deixa. Não vai dar porque não presta. Não vou dar porque não presta. A sua mãe é que intercedia minha mais. Minha mãe apesar dela também, né, ser de 1913, que temos uma diferença de 4 anos, mas ela tinha uma outra cabeça, né, a mente mais aberta, assim. Porque a família dela, no caso, também tinha muita gente que cantava em casa. Sim. Né? Não profissional. Não profissional. Mas tinham compositores, pessoas que cantavam, faziam aquela coisa, né? Assim, quando se reuniam era cantoria, com certeza. Então ela gostava disso. Ela participou de rancho quando jovem. E então, conclusão, aí o endereço, que eu nunca, a Frânio de Melo Franco, essa rua é muito, ficou, nunca, assim, saiu da minha cabeça, porque foi o primeiro endereço, assim, diz ela para estar na Frânio de Melo Franco, Teatro Casa Grande, aí fui eu para lá e fiz o teste, e ele perguntou, Du, você dança? Eu falei, danço. Você canta? Canto. Você atua? Hoje eu não faria isso, né? Olha que loucura que é a vida, né? Canto, né? Atuo, né? Enfim, aí fiz lá o teste, a voz saiu meio quase que de Calbi Peixoto, com aquele vibrato, por causa do nervosismo, né? Mas então, assim eu fui uma das Alices, que a peça era Alice no Divino País Maravilhoso. Não era infantil, não, era óbvio. E a princípio seria o Grande Otelo para fazer tinha uma cena de curra, que foi muito engraçado. Chegavam e puxavam a blusa por trás, assim, só para fazer o barulho do velcro, né? Só para dar a ideia de que estava rasgando, dar entender que rasgou a blusa. Não tinha mais nada, não aparecia nada, corpo, nada. E eu falei, não, a minha não. A minha ninguém vai tirar. Porque é aquela coisa. Imagina a cabeça dessa pessoa, né? Aí ele às vezes ficava me olhando assim, essa criatura está no lugar errado, mas por outro lado, tinha o outro lado, né? Da voz, né? Imagina, o que pedisse, estava ali disposta, pronta a fazer, a realizar. E então, aí o Grande Otelo seria um desses marginais. E acabou que ele teve um problema, enfim. E quem veio para substituir o Otelo? Milton Gonçalves. É porque está tudo escrito, né? Assim, eu acredito nisso. Então, o Milton Gonçalves substituiu o Otelo. O Milton estava dirigindo Irmãos Coragem. Ele era um dos diretores. Aí ele me perguntou se eu não me importava de fazer o papel de empregada na novela e que seria uma coisa, era uma participação. Aí eu falei, não me importa, imagina, quase dando salto mortal que eu queria fazer. Aí fui, participei da novela, foi maravilhoso. E foi pouco tempo e tal, mas lembro até da minha primeira fala, que foi para a Regina, dizendo, promessa, dona, a gente só cumpre depois que alcança a graça.
Aí, olha isso, gente. Primeiro família dos irmãos Coragem. Promessa, dona, a gente só cumpre depois que alcança a graça. Ensaiei tanto dessa fala, meu Deus, para não esquecer, para sair bonitinha. Enfim. E a beleza dessa vida, né, Dulce, são os ciclos, né? Porque você depois viria reencontrar o Milton Gonçalves num dos maiores sucessos de minissérie da Rede Globo, que foi Tenda dos Milagres, inspirado no romance de Jorge Amado. Isso. E que você fazia uma personagem emblemática, né? Uma das protagonistas, né? A Rosa de Oxalá. Que daí foi convidada pelo mesmo Grisoli, né, que a direção foi dele, ele me convidou para fazer, mas foi assim, convidou, mas eu fiz 5 testes. Fiz um, depois o outro, depois, gente, é uma loucura, porque a Rosa, ela era uma mulata bonita, né, uma negra bonita e tal, e aí eu tinha a minha gengiva era tipo a gengiva do Doberman. Eu dizia isso, porque o Doberman ele tem a gengiva, roxa e rosa, roxa e rosa, não é verdade? E a minha tinha isso, em alguns dentinhos, ela tinha um sombreado roxinho. E aí isso, depois que eu ia saber que isso foi um dos problemas, eu dizia, gente, mas por que tanto teste? Por que tanto teste? E aí faz o teste, e voltava, não sei o que, até que acho que foi o Daniel, que aí deu a palavra final. Não, é ela. Mas tinha essa história que mais à frente, eu fui ao dentista e era uma coisa tão simples, você, até bom falar, porque alguém pode ter o mesmo problema, porque problema não é um problema, mas incomoda, né? Porque o seu sorriso não fica, se a gengiva pode ser toda rosa, ou toda roxa, se a pessoa tiver toda roxa, então que seja toda roxa, mas a minha era rosa e roxa. E eles queriam essa homogeneidade. Exatamente, porque dava uma ideia, porque quando você sorri na tela, eu sei porque eu tenho foto assim, entendeu? Ainda sem tirar, é estranho, realmente, mas eu estava acostumada com aquilo, não me incomodava. Mas, então, quando eu soube dessa história, eu disse, não, vou tirar, se isso pode ser um problema, porque não é nada demais. Você com aquele, não é bisturi, não foi a cirurgia, passar por exemplo, na gengiva, é uma coisa que você passa, e é uma coisa superficial. Sim, bem superficial. É bem superficial. Passa aquele motorzinho, aí sai. E aí ela fica, passa só onde tem a mancha. Entendeu? E aí ficou tudo como ela é, na cor normal. Uma coisa que quase que me tira da Tenda dos Milagres. Mas esse ano não tinha jeito, era seu mesmo, era que meu, além, foi 1985, se eu não me engano, 85, você estaria também em Rock Santeiro, né? Sim, e menino, mas isso aí deu pano pra manga, hein? Eu vou te dizer uma coisa, o Rock Santeiro, se eu tivesse seguido no rock, a minha carreira teria sido outra. A minha estrada teria sido outra. Porque o que aconteceu? Eu vou contar, né? É para falar. Então, eu viajando com o Agnaldo Silva, né? A gente indo para a festa de estreia da Tenda. Ela falou, ele me perguntou, Du, a mesma coisa. Eu pensei em você para fazer uma participação no Rock Santeiro. Você gostaria? Porque a participação pode ser até que volte a personagem e fique até o final, mas eu não garanto. Eu falei, eu gostaria, imagina, da mesma forma, né? Uma novela, um sucesso por dentro, dando salto mortal. Mas eu falei, claro, gostaria. Aí, muito bem. Ele falou, pensei em você e esqueci agora o nome dele. Enfim, que fazia também a Tenda. Ele já faleceu. Não, era Pompeu, Antônio Pompeu. Antônio Pompeu, é verdade. Antônio Pompeu. Então eu falei, ele falou, então é um casal, os filhos do Zé da Medalha fogem de casa e vão parar no barraco desse casal e tal, na casa desse casal, que vivem numa comunidade, não sei o quê. Ele falou, então é bem interessante, mas é curta. Eu falei, não, sem problema. Então foram 4 capítulos, eu acho. 3 ou 4. Falei, sem dúvida, feliz da vida, imagina. Tive a oportunidade, o privilégio de contracenar com o Paulo Gracindo, com Cláudio Cavalcante. Meu Deus do céu, o Zé Wilker, o Ari não. Minhas cenas foram com esses atores.
Então, assim, foi muito, muito bom. E eu ouvi do Paulo Gracindo ele dizer, eu falei, ai, Paulo, ganhei um prêmio. Ele falou, que bom que a Globo convidou uma atriz para fazer essa participação, porque eles têm mania de chamar figurantes, às vezes botam figurante para fazer, quando a participação era uma coisa assim meio, né, não com tanta visibilidade, assim, aí eles chamavam às vezes, né? Mas esse realmente era uma participação boa, assim, e indicada pelo autor, né? Então, e assim, depois de lá para cá, quer dizer, de uns anos para cá, eles passaram a chamar estrelas para fazer participação de, né, um dia, dois, né? Mas antigamente não era assim. E eu ouvi isso do Paulo Gracindo. Isso para mim foi um prêmio, honestamente, nunca esqueci. E um ano depois, em 1986, se eu não me engano, foi Sim a Moça, né? Que você fez também no personagem. Sim a Moça, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano? Graças aos deuses, foi no mesmo ano. Para eu não ficar tão frustrada. Porque o que aconteceu? Eu falei, vou contar. Eu fiz temos tempo? Temos tempo. Tá. Porque aí eu fiz a participação. E quando me chamaram, eu posso contar agora, porque também já saiu tanto, já trocou todo mundo lá, enfim. Então, quando me chamaram, o Aguinaldo me chamou e disse, a personagem vai voltar. Isso um mês depois de já ter ido pro ar, já tudo. Aí foi até por acaso no dia do término da tenda. Isso aí já aconteceu no Meridian, aqui no Rio. Ele falou, a personagem vai voltar? Não. Aí eu já estava amiga, já estava íntima. Ai, mentira! Aí já fiz aquela festa, né? Que bom e tal. Ele falou, então, aí já tem 12 capítulos escritos, você vai fazer e tal. Então tá ótimo. Então, eu fiquei esperando. Quando me ligaram, meu marido era advogado, e eu já tinha sofrido muito com essa coisa de falar de preço, discutir preço. Na casa é muito desagradável. As pessoas sempre fazendo comparações. Tem um lado muito chato disso, e eu não nasci com esse dom. Então eu pedi a ele que fizesse esse favor para mim. Falei, Carlos, vai lá e deixa essa parte para mim. Eu não contratei um advogado para isso. Eu, já tinha em casa. Então, aproveitei. E falei com ele foi, me ligaram, ele então foi me ligar e começou a negociar. E eu pedi um valor que já tinha passado um mês. Nós estávamos vivendo aquele momento, assim, que você ia no mercado em 85, naquela inflação louca, que você surreal, ia, né? Surreal. Você ia de manhã, era um preço, à tarde você chegava, eles estavam com a maquininha já remarcando à noite, então era uma loucura. Então, um mês depois, queriam me pagar a mesma coisa, me foi oferecido o mesmo valor que eu havia ganho na tenda. Aí eu falei, não, enfim. Aí botei pé firme, estipulei um valor, falei, não, Carlos, vai ser X, eu quero isso. E até que ele falou para mim, olha, eu acho que não vão chegar. Se você quiser fazer mesmo, eu acho que é melhor você aceitar essa última oferta. Tá bom. Aí, minto. Eu falei, não, vão chegar sim, imagina. Um mês, tudo já subiu muito e tal, tarará, e assim foi. Só que, aí quando eu vi que estava chegando perto de quando o Aguinaldo me falou que eu começaria a gravar, aí eu liguei e falei, olha, para a semana eu já tenho que começar a gravar, então eu preciso dos textos, né, do roteiro. Aí a pessoa me disse, infelizmente vai ficar para uma próxima vez. Eu falei, como vai ficar para uma próxima vez? Não, você pediu muito alto. Eu falei, não, mas... Aí voltei a falar tudo isso, ele falou, não, mas estava além do que a gente pode pagar e tudo mais. Eu falei, bom, então última forma, eu vou fechar com vocês pela última oferta. Ele falou, não, você não está entendendo. Nós já fechamos com uma atriz que vai fazer por bem menos. Eu não acredito. Aí, claro, né, quis matar, quis morrer, enfim. Fiquei louca. E dentro disso, quando eu digo que minha vida mudaria, porque eu tinha gravado, não sei se vocês lembram, eu gravei também a tenda
na Tenda dos Milagres, eu gravei Eloiá, lembra? Uhum. Obaxire, obaxare, Que era um dos temas da trilha sonora. Era o tema da Sabrina e do Budião. Então, que era lindo, cheguei a fazer um chacrinha com essa música, inclusive. Então, o Guto Graça Mello, que era o produtor na época, ele falou, você quer o dinheiro, você quer ser paga por essa faixa, ou quer fazer um contrato conosco e gravar uma faixa na novela Rock Santeiro? Eu falei, então prefiro gravar a faixa no rock. Não quero o dinheiro, quero a faixa. Aí o contrato de duas faixas no LP, uma no LP do rock e outra da Tenda, né? E assim fizemos o contrato. Assim foi, entendeu? Isso me machuca até hoje, me dá uma coisa. Aí, conclusão, com isso eu não gravei o disco, que é por isso que eu digo, teria mudado completamente, entendeu? Seria uma outra, não fiz a novela, que seria a novela inteira. Aí quem fez? Eles quando contactaram a Edir, que era a outra frenética, que todos confundiam comigo, né? A maioria das pessoas confundiam muito mesmo. E então contactaram ela e ela foi fazer com o mesmo nome, Miminha de Vila Miséria, dando continuidade à personagem que eu havia feito. É uma coisa de louco. E quando eu falei para eles, mas como vocês vão fazer isso se eu já apareci, foram 4 capítulos. Ele falou, isso aí já é por nossa conta, você não vai optar nessa parte, não tem a ver com a sua... Ai, olha, é isso, por isso que a gente foi uma loucura. E foi bom você ter falado nas frenéticas, que vai ser o tema do nosso próximo módulo daqui a pouquinho, aqui no Divã Cultural.